então, a transferência de propriedade sobre bens imóveis, né, ela deve se dar pelo registro, como prevê o artigo 1245, artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, naquela forma prevista no artigo 172 da Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos. Não é a mesma coisa que acontece com os bens móveis, né? Porque a transferência de domínio, ou seja, da capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar de bens móveis, ela se dá pela tradição, né? A tradição é prevista lá no artigo 1226 e também no artigo 1267, inciso 1º, da Lei 10.406 de 2002. Então, vejam que a transferência desse domínio se dá, no caso dos bens imóveis, pelo registro. A transferência dos bens móveis ou do domínio sobre os bens móveis se dá pela tradição, né? A tradição. E para ter validade, esses bens móveis, eles devem ser, logicamente, registrados lá no registro de imóveis, conforme prevê lá no escrivão, né? Como prevê o artigo 7º da Lei 8.935 de 94, que é aquele serviço, aquela prestação de serviço extrajudicial, né? Prestada aí pelos delegatários, né? Os chamados delegatários, que são os notários, ou são os registradores, ou ainda temos aqueles oficiais de protestos, né, lá regulados pela Lei 9.492 de 97, mas aqui o que interessa é o registro de imóveis, e esse registro de imóveis é feito através de uma escritura, nos termos do artigo 7º da Lei 8.935 de 94, lei essa que regula o artigo 236 da Constituição Federal, né? Artigo 236 da Constituição Federal, que tem natureza privada, mas é um serviço aí delegado pelo poder público para os delegatários, né? Os notários ou os registradores, etc. Muito bem, importante é que nós temos que ter essa ideia de que nós não temos propriedade de nada, nós temos apenas o domínio. E é esse domínio que o Estado poderá interferir, né? Nesse domínio, ou seja, nessa capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, que o Estado poderá interferir. Porque, na verdade, por exemplo, a pessoa costuma dizer que tem uma casa, né? Mas, se ela não pagar o IPTU, o IPTU é aquele imposto predial territorial urbano, previsto lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal, está lá no artigo 5º, aliás, artigo 6º, né, da Lei 1508 de 93, que é o Código Tributário Municipal de Rio Branco. Esse IPTU, na verdade, é a contrapartida pela propriedade, né, pela propriedade. Muitas pessoas pensam que o locatário, aquele locatário, como eu falei, da Lei 8.245 de 91, aquele que aluga uma casa, ele que tem que pagar o IPTU. Na verdade, o sujeito ativo, aliás, o sujeito passivo, né, conforme prevê o artigo 121 da Lei 5.172 de 66, aquele que tem a propriedade, ou seja, que tem a capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, portanto, o proprietário, não é o locatário que tem que pagar. E o locatário não adianta colocar lá em contratos, como as pessoas fazem, pelo que prescreve o artigo 123 da Lei 5.172 de 66, que não interessa para a prefeitura quem é o locatário, se tem locatário, se não tem locatário, interessa quem é o proprietário, e esse é que tem que pagar o IPTU. E se ele não pagar o IPTU aí durante 5 anos, além dessa alíquota ser progressiva, ou seja, cada ano que não paga a alíquota vai aumentando, né, para que seja observada a função social, conforme prevê o artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Se em 5 anos a pessoa não pagar, o Estado, então, vai inscrever essa pessoa, esse proprietário, na dívida ativa, como prevê o artigo 201, né, da Lei 5.172
de 66 e vai processá-lo, ou seja, executá-lo fiscalmente, conforme prevê o artigo 3º da Lei 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, né? O artigo 3º da Lei 6.830 de 80. Então, terá aí essa inscrição na dívida ativa, essa certidão, a chamada CDA, né? Que será um título certo, líquido e exigível, né? Certo porque previsto na lei, líquido porque vai ter um valor X, não pode usar indexador, né? E exigível porque tem um prazo, né? Tem um prazo aí, e o prazo exatamente de pagamento, tá? O prazo de cobrança é a chamada prescrição. Então, estará aí até o dia de que prescrever, esse título será exigível, né? Se passar esse prazo, ele deixará de ser exigível, e aí terá que fazer uso aí de uma ação que é chamada de ação munitória, conforme prevê o artigo 700 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Lá no artigo 700 tem a chamada ação munitória, que tem a função de ressuscitar, né, quando deixa de ser certo, líquido e exigível, como prevê aí o artigo 3º da Lei 6.830 de 80, a mesma coisa que os senhores devem estar vendo lá no processo civil, com os termos do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, que um título para ser executivo, seja executivo judicial, lá do artigo 515, ou seja executivo extrajudicial, lá do artigo 784, ele tem que ser certo, líquido e exigível, não é verdade? Então, nós não temos nada, não temos propriedade, nós temos apenas um direito ao uso, o gozo, né, e a disposição de um domínio, porque se não pagarmos o tributo, o Estado vai nos tirar esse bem, vai nos restringir esse domínio e vai pegar essa casa e vai entregar para os sem-tetos, né? Se for o carro, a mesma coisa, né? Se eu não pagar aí o IPVA, o Estado poderá, então, executar. A mesma coisa, vai escrever na dívida ativa, vai executar fiscalmente e vai pegar esse carro e vai vender, vai botar no leilão aí, vai vender para pagar essa dívida. Então, que propriedade é essa se eu não tenho direito à coisa? Eu tenho direito a um domínio previsto lá no artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. Então, dê uma olhada aí nesse artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002 e veja que o que nós temos, na verdade, é apenas um domínio, apenas um domínio. Então, se nós temos o domínio, logicamente que ninguém pode invadir o nosso domínio sem que nós autorizemos, né? Ou naqueles casos, daquelas exceções previstas no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, vejo que a Constituição Federal, ela traz que a administração pública, ou seja, as autoridades públicas competentes, na forma do que prescrevem os artigos 21, 22, 23, 24, no caso do Estado, o artigo 25, e também no caso do município, o artigo 30 da Constituição Federal, quando fixa aí a competência dos entes federativos, logicamente, sendo aí um caso de eminente perigo, ou seja, um caso de calamidade, ou dessa forma, a autoridade competente, ela poderá usar aí a de propriedade privada, ou seja, propriedade cujo domínio esteja registrado no nome de outra pessoa, ou tenha feita a tradição, se for um bem móvel, né, nos termos do artigo 1267, inciso 1º da Lei 10.406 de 2002, logicamente que é assegurado aí a esse proprietário, a pessoa que detém esse domínio, a indenização, no caso aí, se houver algum dano, se a administração pública causar algum dano, né, então vai ter que indenizar na forma do que prescreve o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 27, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, né, o artigo 43 da própria Lei 10.406 de 2002, quando traz aí
a forma